Eu quero ler com os irmãos no livro de Josué, capítulo 24. Nós vamos ler os versos 14 e 15. Que diz assim: agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Podemos dizer esse finalzinho? Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite especial de Dia dos Pais. Quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais presentes, todos os pais que estão acompanhando a nossa transmissão. Que Deus abençoe a cada um de vocês que tem assumido essa responsabilidade de cuidar, de proteger, de ensinar, de amar a sua família. Mas hoje, Dia dos Pais, e também é o nosso culto da família, um dia importante. E quando Deus olha para uma família, Ele não vê apenas um pai. Uma família é uma composição. E o pai, uma mãe e os filhos, eles fazem parte de uma composição. Então o Senhor, Ele vê ali um projeto, Ele vê uma casa, Ele vê as gerações daquela família. O Senhor, Ele vê à frente, Ele vê os filhos, Ele vê pais, mães, avós, netos. O Senhor, Ele vê à frente. Ele vê as pessoas que precisam conhecer a presença dEle. Essa frase que nós lemos em Josué 24, 15, ela é uma frase conhecida e amplamente falada por nós, cristãos, que temos a nossa família aos pés do Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. E eu te faço uma pergunta nessa noite: se Deus olhasse para dentro da sua casa hoje, o que Ele encontraria? Se o Senhor entrasse no teu lar e olhasse tudo o que ocorre lá dentro, o que Ele encontraria dentro da sua casa? Será que Ele encontraria apenas uma casa bonita? Será que Ele ia ver a televisão de 70 polegadas que você tem na sua sala? Ou será que Ele ia ver o seu carro BYD que você tem na garagem? Ou os utensílios, os móveis, a geladeira, a comida na geladeira, tudo que você tem dentro da sua casa? As pessoas que entram e saem, chegando da escola, chegando do trabalho, dos seus compromissos. O que será que o Senhor encontraria dentro do seu lar? Ou será que Ele encontraria ali uma família que tomou uma decisão? Nós vamos servir ao Senhor. São duas realidades. Porque uma casa, ela pode
ter tudo e ainda assim estar vazia de tudo. Uma casa pode ter muito dinheiro e não ter paz. Uma casa pode ter todo o conforto do mundo e não ter a presença de Deus. Uma casa pode ter uma mesa de 6 cadeiras para o jantar, uma mesa grande, uma mesa farta, e não ter ninguém para se sentar ali e conversar. Uma casa pode ter a família reunida e ao mesmo tempo pessoas emocionalmente distantes. Tudo isso pode ter dentro de um lar. Por isso a maior necessidade da nossa família não é simplesmente ter mais dinheiro, não é ter uma casa maior, não é ter carro, não é trocar o carro todo ano, não é comprar coisas do bom e do melhor. A maior necessidade da nossa família, das nossas famílias, é ter Deus no centro. A maior necessidade do seu lar nessa noite é ter Deus no centro. Quando nós lemos esse capítulo inteiro, capítulo 24, ali Josué, ele está chegando ao seu final de vida. Ele toma ali uma decisão, ele faz uma escolha. Ele está no seu final de vida, ele já tinha visto muita coisa acontecer. Ele viu o povo sair do Egito. Ele viu o deserto, enfrentou todo o deserto. Ele viu o Jordão se abrir. Veja quantas coisas. Ele viu Jericó, o grande milagre que Deus fez em Jericó, de derrubar aquelas grandiosas, poderosas muralhas. Ele viu Deus dar vitória ao seu povo. E agora ele está velho. Josué está velho e reúne o povo de Israel. E ele se lembra de tudo aquilo que Deus havia feito. Olhem, ele reúne o povo e diz: olhem só, vejam tudo que Deus fez por nós. Às vezes na nossa vida nós precisamos fazer essa retrospectiva, para nós entendermos que nós não chegamos até aqui sozinhos. Nós não chegamos até o patamar que a sua família se encontra atualmente. Não foi sozinho que vocês atingiram isso. Foi porque o Senhor fez por vocês. E quando ele chega no verso 15, que ele diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. E depois ali ele faz uma declaração própria dele. Eu não sei o que vocês vão fazer, o que vocês vão escolher, a qual Deus vão servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma ali, ele coloca uma escolha diante do povo. A nossa vida é feita de decisões, a nossa vida é feita de escolhas, porque servir a Deus é uma decisão que nós tomamos. Ninguém serve a Deus por acidente. Nossa, eu caí aqui na igreja. Não, não é um acidente, não é um hobby que você tem. Você simplesmente não acorda um determinado dia, pronto, a partir de agora eu vou servir a Deus. Não, é uma decisão. Existe uma decisão. Existe um momento em que você escolhe: eu escolho Deus. Tem um momento em que você toma essa decisão. E Josué, o que ele está dizendo aqui? Quanto a mim, eu já decidi. A minha decisão eu já tomei. Eu não quero saber o que vocês vão escolher. Eu já tomei a minha decisão.
Talvez os outros, as pessoas que estão ao seu redor, os seus vizinhos, os seus familiares, façam outras escolhas. Talvez outros sigam outros caminhos, mas eu bem sei quem governa a minha casa. Essa decisão é você quem toma dentro do seu lar. Quem governa a sua casa. E existe algo muito importante aqui. Josué, ele não diz: eu e a minha casa frequentaremos o templo a partir de hoje. Eu e a minha casa faremos altares. Não. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E servir não é apenas frequentar. Servir é colocar Deus no centro da nossa vida. Servir é que todas as atitudes que nós tomamos, elas sempre retornam a Deus, ao centro da nossa vida. É permitir que Deus governe as nossas relações, as nossas decisões, governe o nosso lar, o nosso casamento, a criação dos filhos. É você permitir Deus agir na tua vida, naquilo que você precisa falar, naquilo que você precisa agir, até mesmo quando você é contrariado. Servir a Deus é colocar Deus no centro de tudo, de todas as coisas. A transformação de um lar, de uma família, se nós lermos novamente o verso 15, ele não diz: minha casa servirá ao Senhor, mas ele fala: eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Isso é muito profundo. Isso é muito forte. Porque muitas das vezes nós queremos transformar a nossa família, mas começando pelos outros. Começando pelos outros membros. O meu marido precisa de mudança. Minha esposa, só Jesus na causa. O meu filho, esse aí, meu Deus do céu. O meu pai não tem jeito, minha mãe, nossa. É sempre o outro que precisa mudar. É sempre o outro que precisa fazer. Mas Josué, ele começa: eu e a minha casa. Talvez Deus está dizendo para você, alguém aqui nessa noite: antes de mudar a sua casa, deixa eu trabalhar em você primeiro. Deixa eu trabalhar na tua vida. Porque quando eu trabalhar na tua vida, eu trabalho na tua família. Pais, não esperem os seus filhos serem perfeitos. Maridos e esposas, não esperem o seu cônjuge mudar. Filhos, não esperem os seus pais serem mais compreensivos, perfeitos, para que vocês possam começar a honrá-los. Comece a mudança em você. Porque alguém precisa tomar a decisão de quebrar determinados ciclos. A decisão precisa começar em você. Talvez na sua família todo mundo brigue. Talvez dentro do seu lar seja um campo de batalha, uma guerra. Todo mundo brigando. Você pode decidir que vai promover a paz. Quando chegar alguém para brigar com você, você fala: não, por favor, não. Você pode tomar a decisão de que quer paz para dentro do seu lar.
Talvez ninguém peça perdão, mas você pode ser o primeiro. Talvez ninguém na sua família ore, você pode ser o primeiro a interceder pela tua casa. Talvez ninguém na sua família leia a Bíblia, mas você pode ser o primeiro a trazer a luz para o caminho da tua família, que é a palavra de Deus. As decisões, elas podem começar sempre em nós. Nunca subestime o poder de uma pessoa que decide viver para Deus. Quando você toma a decisão no teu interior de viver para Deus, de mudar a si mesmo, de mudar o teu interior, isso é algo profundamente poderoso. A transformação começa muitas das vezes com uma única pessoa que se coloca de joelhos e diz: Senhor, começa a tua obra em mim. Começa a boa obra na minha vida. Começa a transformação no meu interior, Senhor. Porque através de mim, a minha família será transformada. A minha família será alcançada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E como hoje nós estamos no Dia dos Pais, pai, o seu maior legado que você pode deixar para os seus filhos é aquilo que você vai deixar dentro deles, entranhado neles, no coração deles. Você pode até deixar uma casa bonita, construída. Você pode deixar o seu carro. Você pode deixar uma conta bancária cheia de dinheiro. Mas o seu filho, ele precisa aprender valores. Você deixar uma casa, só que o seu filho precisa aprender com você a construir um lar. Você pode deixar todos os seus bens, mas o seu filho precisa receber de você princípios. Princípios de Deus, princípios morais, princípios que honrem a sua casa. Porque uma herança não é apenas aquilo que está no banco, mas também é aquilo que está no coração do seu filho. Tudo aquilo que o teu filho é, partiu de você. Pai, mãe. O seu filho é reflexo de você. Se alguma vez você reclamar de uma atitude do seu filho, em algum momento da vida dele, ele se espelhou em você. A Bíblia fala em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Pais, os seus filhos estão aprendendo com você. O que você tem ensinado para os seus filhos? Eles estão te observando. Eles te observam como você trata a sua esposa, como você trata a sua mãe, que é a avó deles. Eles observam como vocês reagem quando vocês estão nervosos. Eles observam como vocês tratam as pessoas, como vocês tratam os seus parentes, como vocês falam com os outros.
Eles observam como vocês pedem ou dão perdão a alguém. Eles observam tudo. E uma coisa também que os seus filhos observam. Eles observam como você ora. Eles observam como você lê a Bíblia. A pregação aqui no culto, ela ocorre nesse horário. Mas quando aqui acaba, existe uma pregação lá fora que ocorre sem o microfone. É a tua vida de exemplo para os teus filhos. Quando você sai lá fora com os teus filhos, você está com a tua vida, com as tuas atitudes, pregando para eles. Mostrando a eles quem você é. Você não pode simplesmente dizer, filho, ore. Mas o seu filho está olhando para você e perguntando, mas papai, eu não vejo o senhor orar. Você quer dizer para o seu filho, filho, leia a Bíblia. Mas o seu filho te pergunta, papai, mas quando é que o senhor lê a sua Bíblia, que eu nunca vi? Você diz, filho, trate bem a mamãe. Mas o seu filho só observa você tratando mal a sua esposa. Ele está sempre te observando. Sempre observando. Quando Paulo nos fala para sermos imitadores, como ele também é de Cristo. Imagine um pai podendo dizer isso ao seu filho. Filho, não siga apenas as minhas palavras. Olhe para a minha vida enquanto eu sigo a Cristo. Tem uma pesquisa que o pastor já citou aqui algumas vezes, que quando o homem, o pai aceita a Jesus, a Cristo como Salvador, segue a Cristo como Salvador, a probabilidade dele ganhar toda a sua casa para Cristo é muito maior. Então que seus filhos possam receber de você um legado espiritual. Ver em você um exemplo de vida com Cristo a seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o pai, ele é um servo dentro da casa. Quando Jesus fala em Mateus 20, 26, ele diz, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. A liderança cristã, ela não começa mandando, mas ela começa servindo. O pai não pode simplesmente dentro da casa dizer, quem manda aqui sou eu. Sou eu que mando aqui. Mas o pai cristão, ele pode se questionar, como que eu posso cuidar melhor da minha família? Como eu posso cuidar melhor do meu lar? Como eu posso proteger, como eu posso ensinar, como eu posso ouvir, como eu posso aconselhar os meus filhos, como eu posso orar com eles, como eu posso estar presente. A liderança de um pai começa no servir a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. A autoridade de um pai, ela não diminui quando ele reconhece que errou.
Quando ele chega para o filho e diz: filho, perdoa o papai, porque o papai errou. Isso não diminui a sua autoridade, mas isso constrói respeito diante dos teus filhos. Você está mostrando aos seus filhos o caráter de um homem íntegro. E com isso você está forjando, moldando o caráter deles. E eles vão agir assim no futuro, porque eles querem ser igual a você. Eles querem copiar você. Vocês são o espelho, o herói da vida deles. Eles sempre vão se orgulhar de você. Louvado seja Deus. Josué disse: eu e a minha casa. A casa envolve todos. Já falei aqui do pai. Vou falar da mãe e dos filhos. Porque é um conjunto. É uma engrenagem. É igual o motor de um carro. Cada peça tem a sua função. Se eu pegar um carro e tirar a correia dentada dele, ele sai do lugar? Não. Se eu pegar o carro e tirar o tanque do combustível, ele sai do lugar? Não. Cada peça ali tem a sua função. E assim é dentro do lar. O pai, a mãe, os filhos, cada um tem a sua responsabilidade enorme dentro do lar. A responsabilidade da mãe de instruir, de cuidar, de ensinar aos seus filhos. Nós podemos ver ali na vida de Timóteo, onde ele recebeu da sua mãe, Lloyd, da sua avó, Eunice, o ensinamento acerca de Deus. Então, talvez você seja a avó e pense que os seus dias de influência já passaram, já acabaram, mas continue orando, continue ensinando, continue falando, dando exemplo aos seus netos, porque você não sabe quantas gerações poderão ser alcançadas pela sua fé. Talvez você seja avó, ou bisavó, trisavó, tataravó. Imagine quantas gerações podem ser alcançadas através do seu exemplo. Uma casa, ela pode ser um lugar de oração. Uma casa pode ser um altar. Imagine como seriam os filhos se vissem os pais orando. Teus filhos já te encontraram orando? Teus filhos já te encontraram lendo a Bíblia? Teus filhos já te encontraram cantando um louvor dentro de casa? A tua casa, ela é uma extensão da igreja. O culto, ele não acaba aqui. O culto precisa continuar lá no seu lar. Quando vocês vão se reunir para o almoço, para a mesa, façam uma oração juntos, agradecendo ao Senhor. Quando for dormir, vá até a cama dos seus filhos e faça uma oração com eles. Conte uma historinha. Leia um versículo. Apresente Jesus a eles. Que Jesus esteja presente em cada cômodo da sua casa. Que a presença de Jesus seja sentida em cada cômodo do teu lar.
porque é assim que precisa ser. Porque quando Jesus está no centro do lar, a casa se transforma. Existe uma diferença entre ter uma igreja onde você frequenta e ter uma fé que você pratica dentro de casa. Você não pode ser apenas um frequentador de igreja, que aqui você faz de uma forma, mas quando você chega na tua casa é totalmente diferente. A fé que você possui aqui, você precisa levar para dentro do seu lar. O culto de um domingo como esse, não pode ser o único momento em que a sua família encontra Deus. A igreja precisa entrar na sua casa, a oração precisa entrar na sua casa, a palavra de Deus precisa entrar, o perdão, a comunhão, o amor de Deus precisa entrar dentro do seu lar. Imagine como vai ser o crescimento de uma criança que tem a visão dos seus pais de joelhos orando. A vida daquela criança vai ser edificada. E isso é construir uma família sobre um fundamento espiritual. É aquela história do homem, a parábola que Jesus conta dos dois homens, um que construiu a casa sobre a rocha e o outro que construiu sobre a areia. Em qual fundamento você tem colocado a tua casa? Construa a tua casa sobre a rocha, e a rocha é Cristo Jesus. Convide Jesus para dentro do seu lar, para que Ele seja o centro da sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer isso de novo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que isso seja, essa frase, seja uma declaração real para as nossas vidas. Que não seja algo da boca para fora, mas que seja uma decisão. Quando houver abundância, nós serviremos ao Senhor. Quando houver dificuldade, nós serviremos ao Senhor. Quando houver saúde, nós serviremos ao Senhor. Quando houver doença, nós serviremos ao Senhor. Quando houver fartura, nós serviremos ao Senhor. Quando houver necessidade, nós serviremos ao Senhor. Quando as portas estiverem abertas, nós serviremos ao Senhor. Mas quando as portas estiverem fechadas, nós também serviremos ao Senhor. Quando nós estivermos bem, serviremos ao Senhor. Mas quando estiver mal, também serviremos. Porque a nossa fé, ela não é baseada nas circunstâncias, mas ela é baseada em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós concluirmos nessa noite, talvez você que está aqui hoje precise tomar uma decisão. Talvez você precise dizer que a partir de hoje a minha casa será diferente. A começar por mim. Talvez você precise voltar a orar com a sua família. Há quanto tempo você não ora com a sua família? Há quanto tempo você não faz um culto doméstico? Você lê a Bíblia junto? Talvez você precise nessa noite pedir perdão à sua esposa, pedir perdão ao seu marido. Você precise conversar com o seu filho. Talvez você precise ligar para o seu pai, ligar para a sua mãe. Talvez você precise abraçar a sua mãe, abraçar o seu pai, que você não está bem com eles. Talvez você precise colocar Deus novamente no centro de tudo. Porque quando nós colocamos Deus no centro de tudo, as coisas se acertam. Não espere a ocasião perfeita para você fazer isso.
Faça uma escolha, faça hoje. Tome essa decisão hoje. Faça como Josué. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E hoje é o dia de você declarar isso na sua família. Deixe paz, deixe um legado espiritual para os seus filhos. Para que onde eles estiverem, por mais que eles não estejam acompanhados de você, mas eles sempre vão se lembrar do pai, da mãe que eles tiveram. E onde eles estiverem, eles serão uma extensão, um espelho, um reflexo de vocês. Os seus filhos, eles sempre vão se lembrar dos momentos, das orações, das conversas. Eles vão se lembrar dos cultos que você o levou. Eles vão lembrar das vezes em que viram vocês chorando na presença de Deus. Tome essa decisão no dia de hoje. E que os seus filhos possam dizer um dia, quando eles estiverem com outras pessoas, estiverem trabalhando, estudando, eles possam dizer: o meu pai me ensinou a amar Jesus. A minha mãe me ensinou a confiar em Deus. Na minha casa, nós aprendemos a perdoar. Na minha casa, nós aprendemos a orar. Na minha casa, nós aprendemos a servir. E na minha casa, nós servimos somente ao Senhor. Que Deus abençoe a sua família, o seu lar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.